Imagine nascer em uma família simples, ser o filho mais novo, passar os dias cuidando de ovelhas e jamais ser considerado importante. Agora imagine que esse mesmo jovem, ignorado até pelos próprios irmãos, fosse escolhido por Deus para se tornar o maior rei da história de Israel. Essa é a história de Davi. Sua trajetória não foi construída sobre riqueza, posição ou força militar. Ela foi marcada pela fé, pela coragem e por uma confiança inabalável em Deus. Davi nasceu em Belém, filho de Jessé. Enquanto seus irmãos mais velhos treinavam para a guerra e eram vistos como homens fortes, Davi permanecia nos campos cuidando do rebanho da família. Era um trabalho difícil. Naquelas montanhas, as ovelhas estavam constantemente ameaçadas por leões, ursos e ladrões. Mas Davi não fugia do perigo. Ele protegia cada animal como se fosse sua própria família. Na solidão dos campos, ele desenvolveu habilidades que mais tarde mudariam a história de uma nação. Aprendeu a usar a funda com extrema precisão, tornou-se um excelente músico ao tocar a harpa e fortaleceu sua fé por meio da oração e da adoração a Deus. Enquanto ninguém prestava atenção naquele jovem pastor, Deus já havia preparado um propósito para sua vida. Naquela época, Israel era governado pelo rei Saul. Embora tivesse sido escolhido por Deus, Saul passou a agir com orgulho e desobediência. Por isso, Deus decidiu que outro homem ocuparia seu lugar. Então enviou o profeta Samuel à casa de Jessé. Quando Samuel chegou, os irmãos mais velhos de Davi foram apresentados um a um. Eram altos, fortes e tinham aparência de guerreiros. Pareciam a escolha perfeita. Mas Deus disse algo que atravessaria os séculos. O ser humano vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Samuel perguntou se havia outro filho. Jessé respondeu que ainda faltava o mais novo, que estava cuidando das ovelhas. Quando Davi chegou, Deus revelou ao profeta que aquele jovem seria o futuro rei de Israel. Samuel derramou óleo sobre sua cabeça, simbolizando sua unção. Naquele momento, Davi ainda voltaria aos campos. Ele não recebeu uma coroa nem um palácio. Recebeu apenas uma promessa. Anos depois, essa promessa seria colocada à prova. O exército dos filisteus havia cercado Israel. Entre eles estava um guerreiro gigantesco chamado Golias, com quase 3 metros de altura. Durante 40 dias, Golias desafiou os soldados israelitas, zombando deles e do Deus de Israel. Ninguém tinha coragem de enfrentá-lo. Enquanto isso, Davi apenas levava alimento para seus irmãos que estavam no campo de batalha. Ao ouvir as provocações do gigante, perguntou por que ninguém fazia nada. Os soldados responderam que Golias era forte demais. Mas Davi enxergava a situação de outra forma. Ele acreditava que Deus era maior do que qualquer gigante. Mesmo sem armadura, sem espada e sem experiência militar, decidiu enfrentar Golias. Levava apenas sua funda e 5 pedras lisas retiradas de um riacho. Quando o gigante o viu, começou a zombar. Mas Davi respondeu que não lutava em seu próprio nome, e sim em nome do Senhor dos Exércitos. Com apenas um lançamento, a pedra acertou a testa de Golias. O gigante caiu. Aquele momento mudou a história de Israel. Davi tornou-se conhecido em toda a nação. Sua fama cresceu rapidamente. Mas o sucesso despertou a inveja do rei Saul. Tomado pelo ciúme, Saul tentou matar Davi diversas vezes. Durante anos, Davi viveu como fugitivo, escondendo-se em cavernas e atravessando desertos. Mesmo tendo oportunidades para matar Saul e assumir o trono, recusou-se a fazer isso. Ele acreditava que somente Deus poderia determinar o momento certo para sua coroação. Depois da morte de Saul, Davi finalmente tornou-se rei. Sob seu governo, Israel foi unificado. Ele conquistou Jerusalém e a transformou na capital do reino. Fortaleceu o país, organizou o exército, expandiu as fronteiras e promoveu um período de estabilidade e prosperidade. Mas sua história também teve momentos de profunda tristeza. Davi cometeu graves erros, incluindo o episódio envolvendo Batseba e Urias. Esses acontecimentos trouxeram consequências dolorosas para sua família e para seu reinado. Ainda assim, quando reconheceu seu pecado, arrependeu-se sinceramente e buscou o perdão de Deus. Esse arrependimento ficou registrado em diversos salmos, que até hoje inspiram milhões de pessoas. Além de guerreiro e rei, Davi foi poeta e músico. Grande parte do livro dos Salmos é atribuída a ele. Suas palavras expressam alegria, medo, esperança, arrependimento e confiança em Deus, tornando-se fonte de consolo para gerações.
Davi morreu após um longo reinado, deixando um legado que ultrapassou seu próprio tempo. Segundo a tradição cristã, foi de sua descendência que nasceu Jesus Cristo, cumprindo antigas promessas registradas nas Escrituras. A vida de Davi mostra que Deus pode usar pessoas comuns para realizar feitos extraordinários. O pastor tornou-se rei. O menino tornou-se guerreiro. O desconhecido tornou-se uma das figuras mais lembradas da história. E seu legado continua vivo, inspirando pessoas em todo o mundo a enfrentar seus próprios gigantes com coragem, fé e perseverança.